Olá, você que está aqui comigo para essa live toda especial, onde a gente vai falar tudo sobre autoestima profissional com base cristã. Seja bem-vinda e nós vamos logo começar aí a entregar tudo. Então pega aí papel e caneta se você quiser acompanhar, se quiser fazer alguma anotação, compartilha aí com as amigas também, porque isso daí é muito importante. Então deixa eu fazer aqui os meus compartilhamentos. Você faça os seus compartilhamentos aí também, porque isso vai ser assim imprescindível, tá bom? Porque aquilo que a gente acredita que tem valor pra gente, com certeza também, quando a gente espalha, quando a gente compartilha, a gente recebe isso de volta. É um princípio, né? Aquilo que é bom para mim, eu compartilhando com outras pessoas que precisam também se sentir assim, eu acabo transbordando na vida dessas pessoas e com certeza isso daí vai fazer toda a diferença. Tô compartilhando aí, compartilha para algumas mulheres, umas 5 mulheres que você acredita que precisa ter aí mais autoestima cristã e também precisa se sentir aí realizada, valorizada profissionalmente. Essa é uma grande oportunidade. E hoje também a gente vai trazer aqui essa live para a gente concluir aí a respeito do desafio. As alunas, eu falei assim, gente, vamos embora para lá, porque a gente vai tratar aí de um assunto que com certeza vai fazer diferença para a sua vida. Aqui a gente vai ter uma oportunidade de seguirmos juntas para o próximo nível. Então não desperdiça não, gente, porque oportunidades são para a gente aproveitar e não desperdiçar, ok? Compartilhando aqui. Vamos lá, concluir. Você que chegou, me dá um oi. Sueli, Larissa, Lidiane, Dirlete, Mulheres Finas Joias, que é a Esther, né? Bem-vindas aí a essa live. E a gente já vai começar a falar, a gente já vai começar aqui a trazer o conteúdo para você que está aqui comigo. Então vamos lá, meninas. O que eu quero falar com vocês hoje, né? Nessa aula aí, que a gente vai trazer aí esses passos, tudo para você saber como você pode ter mais autoestima profissional, como você pode ter mais autoestima cristã, como você pode se sentir realizada e valorizada com princípios bíblicos, tendo autoestima aí como base, como que você pode chegar num próximo nível na sua vida profissional, na sua vida ministerial. Esse é o propósito daqui da nossa aula de hoje. Oi, Lidiane! E o que tem acontecido, gente? A gente tem observado, principalmente eu tenho observado, como nós temos mulheres valiosas, como nós temos mulheres valorosas, como nós temos mulheres talentosas que simplesmente por algum motivo, razão, circunstância, estagnaram aí na sua vida ministerial, na sua vida profissional, por falta de uma autoestima fortalecida, por falta de um alinhamento da sua vida profissional com ali a vontade de Deus para sua vida. Gente, como isso tem acontecido? E às vezes, gente, isso daí para mim parece algo assim tão claro, tão evidente, mas eu vejo aí como essa circunstância ela bate de frente aí com mulheres talentosas, valorosas, que não se enxergam dessa forma. Ou se enxergam dessa forma, elas não conseguem passar para um próximo nível por falta de conhecimento, sim, ou por falta de estar andando com as pessoas qualificadas, por falta aí também de ter um apoio mais de perto das pessoas que entendem, né, a situação, que entendem o processo que elas estão passando. Então, gente, eu quero trazer hoje alguns conceitos, quero trazer hoje a abordagem aqui para você entender que sim, é possível você ter uma vida profissional realizada, valorizada. É possível você alinhar aquilo que você faz profissionalmente com a vontade de Deus. Então, se você é uma mulher que você entende
entende que você tem um chamado, você entende que Deus, Ele quer te usar, mas às vezes você não sabe como. Às vezes você tá aí meio... Como é que isso funciona? Como que eu vou descobrir isso? Como que eu vou me posicionar? Esta aula, esta live é para você, tá bom? Então vamos lá, meninas. Eu quero saber, se você está aqui pela primeira vez, coloca número 1 nos comentários. Eu quero te dar as boas-vindas. Se você já participou de alguma live, se você me acompanha há algum tempo aqui no Instagram, coloca aqui número 2 para eu falar para você. Agora você já é alguém que pode me ajudar aqui, tá? Porque aqui é assim, entrou, assistiu uma live, participou de algum momento aqui com a gente, já vira veterana, já vira recepcionista. Então você que é número 2, coloca aqui, já participou, já conhece. Vamos fazer aí uma recepção bem bacana para quem tá chegando. Se você é nova, eu quero conhecer você, eu quero falar o seu nome. Coloca número 1 aqui nos comentários, tá bom? Então hoje, você que tá chegando aqui, é sobre esse assunto que a gente vai falar. Eu vou te conectar com tudo o que você precisa saber. Tudo sobre autoestima profissional cristã. Tudo que você precisa saber para você alinhar este processo aí na sua vida e você ter aí uma diferença para fazer nesse tempo. Primeiro, na sua vida. Segundo, na vida daquelas pessoas que fazem parte da sua família, que fazem parte dos seus amigos, que fazem parte do seu ministério, que fazem parte do seu trabalho, que são os seus colaboradores. Ok? Então, se eu chego para você e falo assim, você chegou aqui, caiu de paraquedas, né? Se eu falo para você que é possível ser realizada e valorizada profissionalmente com base cristã, quando eu falo isso para você, sou o quê? Você acha que isso seria muito bom para ser verdade na sua vida? Você acha que essa frase aí, nossa, isso daí é muito bom para ser verdade, porque eu tô passando por problemas profissionais. Ou isso daí é muito bom para ser verdade, porque eu perdi totalmente o meu sentido profissional. Eu só tô indo trabalhar porque tem que ganhar dinheiro. Perdi ali, né, aquele brilho. Eu sou aquela pessoa que vivo condicionada às datas comemorativas e aos finais de semana. Você é essa pessoa? Você tá pensando exatamente isso? Ah, eu só deixo para ser feliz nos finais de semana, nas férias, nas datas comemorativas, porque eu sei que é folga, eu sei que é feriado, eu sei que nessa data aí, nesses dias, eu não vou estar trabalhando. Gente, o trabalho é um princípio bíblico e Deus ama o trabalho. Ele criou o trabalho para completar, para complementar o homem, a mulher. Se a gente for ler a Bíblia lá em Gênesis, isso vai estar muito bem detalhado, só que a gente passa, sabe? A gente passa por cima, a gente passa desapercebido, mas isso está muito bem detalhado lá em Gênesis. O trabalho foi algo criado por Deus para fazer parte, né, do homem, da mulher, no seu grande plano, no seu grande projeto. Então, por isso, a gente precisa resgatar esse novo sentido do trabalho, até porque aquela sensação que o trabalho pelo castigo, né? A gente tem aquela questão do trabalho pelo castigo, né? O homem pecou e um dos castigos foi que ele teria que trabalhar para se manter com o suor do seu rosto. Ele teria que trabalhar para se manter na sua vida de sustento, para comer, para beber, não era assim? E sim, a terra que era fácil de ter mantimento, de ter frutos, de ter tudo aquilo que estava à disposição do homem sem fazer esforço, ela passou a ser algo penosa, ela passou a ser algo que dificultaria o trabalho. Então o trabalho, ele vem nessa mentalidade da gente como um castigo ao longo do tempo. Você já viu como que a gente fala a respeito do trabalho? Ah, eu vou pra luta, eu vou pra batalha, eu vou lá trampar
pá, eu vou lá pro trabalho, ufa. A gente não fala uma coisa positiva do trabalho da gente. Dificilmente alguém vai trazer ali uma conotação positiva do trabalho. E quando essa pessoa ela traz uma conotação positiva a respeito do trabalho, quando ela ama o seu trabalho, por algum motivo, causa, razão, circunstância, sabe o que acontece? Essa mulher ela se sente extremamente culpada por estar se dedicando mais à sua vida profissional do que ao seu ministério, do que à sua família, do que ao seu filho. Então a gente está aqui para trabalhar essas questões, né? Remover essa culpa dessa mulher que ama o trabalho, mostrar para essa mulher que reclama do trabalho, que não vê o trabalho ali como algo abençoador e que esteja ali intimamente ligado ao projeto de Deus para a vida dela como algo positivo. A gente vai estar falando a respeito disso hoje. Ah lá, a Cris colocou lá, boa noite, verdade, é bem assim, né? Assim. Então, quando a gente pega isso tudo e a gente alinha isso tudo, a gente tem benefícios assim surpreendentes. Então, quando eu pego e falo assim, ser realizada, valorizada profissionalmente, à luz da Bíblia é algo bom para você? Muitas mulheres elas chegam para mim e falam assim, não, isso daí é muito bom para ser verdade. E eu era uma mulher que eu pensava exatamente assim. Gente, isso daí é muito bom para ser verdade. Sabe por quê? A minha trajetória profissional, a minha carreira, né? Foi algo assim sempre muito importante para mim, por incrível que pareça. Eu pensava assim em ter uma família, eu pensava assim em me casar, eu pensava assim em ter um filho, eu pensava nessas coisas, mas primeiro vinha a minha vida profissional. Eu acredito que eu fui formatada para isso, tá? E nada de errado se você não foi. Nada de errado se na sua mentalidade, se você foi ensinada, se você foi ali criada por uma família que falou, não, você tem que constituir uma família. E nada de errado que por algum motivo você tinha uma mentalidade que a vida profissional ela é importante para você, mas no percurso, no decorrer da sua vida, por algum motivo, você teve que abandonar esse sonho, você teve que abandonar esse projeto. Isso acontece muito, tá? E não existe um tempo determinado para você retomar isso, tá? Muitas mulheres, elas chegam aí, tô com 30 anos, tô velha demais, tô com 40 anos, tô velha demais, tô com 50 anos, tô velha demais. Querida, se a gente for estudar a história dos maiores empreendedores do mundo, eles conseguiram ali ser realizados e valorizados a partir dos 50 anos. Então, ainda dá tempo para a gente fazer isso, tá? Porque essa fase, esse momento é um momento que você está tendo de reflexão, é um momento que você está tendo ali de alguns questionamentos, até mesmo para você entender quais são os passos que você precisa tomar daqui para frente. O tempo ele continua passando, o tempo ele continua correndo e se a gente parar, se a gente estiver paralisada, a gente não consegue recuperar. Então, sempre há tempo. Se o momento de despertar para você é aí com 30 anos, com 40, com 50, com 20, 25 anos, eu não sei qual é a tua idade, mas eu tenho certeza, se você está aqui, é porque algo precisa mudar, alguma chave precisa virar, porque com certeza Deus ele tem um chamado para a sua vida e você já sabe disso. Então, se eu falo para você essa frase, vem na sua mente, é muito bom para ser verdade? Querida, há alguns anos atrás, eu falaria e pensaria a mesma coisa. Porque como eu estava falando para vocês, a minha vida profissional era algo assim muito importante para mim. Era algo assim fundamental. Era algo assim indispensável. Eu sempre pensei, eu vou ter uma vida profissional de sucesso. Eu vou ter uma vida profissional
bem-sucedida, mesmo sendo uma aluna mediana. Outro dia eu fui pregar sobre inteligência espiritual na igreja sede onde eu faço parte, e eu tava lá falando com as mulheres. Eu falei, eu era uma aluna mediana. Eu fazia assim, para passar de ano, o meu boletim, o Rexona, podia fazer ali uma propaganda dele, porque só tinha C, 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 C. E como acabar com essa situação? Não acaba, queridas, porque eu fazia aquilo ali para ter nota para passar, porque nunca me explicaram por que eu precisava aprender matemática, nunca me explicaram por que eu precisava decorar aqueles questionários de história, apesar de gostar de história, nunca me perguntaram ali a respeito de geografia, para que eu queria saber ali os nomes dos países, dos continentes, latitude, longitude, nunca ninguém me perguntou. Então, na verdade, eu estava ali na escola para aprender e passar de ano. Se eu soubesse o quanto que a matemática me fez falta na construção da minha casa, se eles falassem a respeito da matemática, me explicando assim, ó, tem que aprender matemática, porque você precisa calcular metro quadrado, você precisa calcular ângulo, você precisa calcular quantidade de materiais que você vai gastar. Cara, eu falo pra você uma coisa, eu tinha estudado mais matemática. Confesso que eu tinha estudado mais matemática. Talvez numa situação prática da sua vida, que você precisa usar matemática, aí você pensa, poxa, eu podia ter estudado isso. Mas, querida, enquanto não me falaram por que eu tinha que estudar aquilo, eu estudava para passar. Então, eu era a aluna média, tá? Porque eu não entendia muito bem como que eu ia aplicar todo aquele conhecimento de uma forma prática. Mas presta atenção, conforme eu fui crescendo, eu tive o entendimento que a vida profissional, a minha carreira, a minha vida profissional era algo muito importante para mim. Porque eu definia uma mulher de sucesso, aquela mulher que tinha uma vida profissional de sucesso. Por incrível que pareça. Isso começou quando eu era bem pequenininha, tá? Eu ia ali no consultório das pediatras, eu ia lá no consultório das doutoras, das dentistas, eu ia ali até mesmo vendo as professoras darem aula. Eu fiquei pensando ali o que eu poderia fazer profissionalmente para eu me sentir realizada e bem-sucedida. Gente, confesso que eu gostava muito de criança, então cogitei a possibilidade de ser pediatra. Mas quando eu descobri que eu precisava mexer com sangue, com essas coisas, eu já desisti. Quando eu descobri que eu tinha que dar injeção, piorou. Não é a minha praia. Então eu já fui descartando. Bem nova, eu comecei a estudar em uma escola própria para formação de professoras, e aí eu comecei a gostar muito de como a gente estudava ali para se tornar professora, e aquilo ficou enraizado na minha mente. Então, com 14 anos, eu já estudava numa escola de formação de professores, e eu já dava aula, e eu já tinha métodos de alfabetização. Porque eu pegava aquelas crianças, sabe aquelas crianças braba, que ninguém consegue fazer ler, sabe? Que a professora falou, não tem jeito, não vai aprender, bota na fono, tem dislexia, não presta atenção, é hiperativa, a gente não usava nem esses termos na época. E eu pegava essas crianças bravas mesmo, que o pessoal considera assim, não tem jeito, e com 14 anos eu já tinha começado a alfabetizar essas crianças com o método que eu criava. Então, tipo assim, não conseguia com a cartilha, vamos criar um método. Não conseguia com a leitura decorada, vamos criar um método. Não conseguia com a cartilha da Thalita, vamos criar um método. E eu não sabia o que era método. Vê, eu com 14 anos, eu ia saber o que era método? Não, eu só criava possibilidades, caminhos para aquela criança aprender de uma forma
mais lúdica, de uma forma mais interativa, aquilo que os professores eles não conseguiam em classe, dando uma atenção exclusiva para aquela criança. Então, com 14 anos, eu abri uma escolinha, eu era explicadora e eu comecei a lhe dar aula. Por que eu tô falando isso com você? Porque cada live eu conto um pedacinho da minha história. Porque, gente, não dá para me contar a história toda, tá bom? Porque a história é grande. Mas só para você entender, conforme você for me conhecendo, tudo vai se encaixando e aí você vai descobrir, né, um pouco mais a meu respeito e por que essa missão de fazer com que você encontre aí, né, essas duas relações de vida profissional com alinhamento cristão e também com uma base de autoestima faz toda a diferença para sua vida. E ali comecei a alfabetizar crianças. Depois me formei em professora, com a ilusão que quando eu pegasse o meu diploma, todos os meus problemas estariam resolvidos, porque é o que eu amava. Eu só precisava o quê? Ser valorizada naquela profissão que eu escolhi. Porque até então eu entendia, né, que era o meu chamado, que eu gostava de fazer, que eu queria fazer. Então até aí tudo bem. Só que quando eu peguei o meu diploma, a gente sabe que a gente tem uma trajetória profissional, né? A gente tem degraus que a gente precisa sim subir até chegar ali na realização. Mas na trajetória também a gente tem muitos obstáculos, a gente tem muitas decepções, a gente tem muitas frustrações. A gente se depara com algo prático que é bem diferente daquilo que a gente idealiza teoricamente, que a gente idealiza que quando a gente pegar o nosso diploma a gente vai fazer, a gente vai acontecer. Porque a escola, por mais que ela te dê base, muitas coisas elas não são implementadas ali. Por exemplo, os profissionais liberais, eles têm uma técnica, eles têm ali todo o acompanhamento, todo o conhecimento técnico de como fazer e como funciona, mas não ensina você a empreender, não ensina você a captar clientes, não ensina você a se posicionar no mercado, não ensina você a ter uma autoestima fortalecida para você não desistir, não ensina como que você se torna uma profissional realizada e valorizada. E principalmente nós que somos cristãos, a gente ainda tem aquela preocupação se isso está alinhado com a vontade de Deus para a nossa vida. Porque se isso daí começa a ficar de uma forma que não está funcionando, que não está dando certo, na nossa mente a gente começa a pensar, sabe como? Assim. A gente começa a pensar assim, mas será que Deus está se agradando disso? Porque está dando tudo errado. Se está dando tudo errado, é porque não é da vontade de Deus. Mas não é bem assim. Às vezes, Deus ele está naquele negócio, mas você não está conseguindo ver os próximos passos, você não está conseguindo saber como se posicionar. Então, nessa minha caminhada de ensino, gente, eu tive muitas glórias, sim, foi muito bom, mas eu tive muitas decepções, tá? Eu tive muitas frustrações. Os meus problemas emocionais, quando eu paro para ver, todas as vezes que eu tive crise de depressão, todas as vezes que eu tive crise de ansiedade, todas as vezes que eu tive burnout, tudo isso estava relacionado com a minha vida profissional. E por que isso estava relacionado? Porque eu não estava conseguindo me encaixar no sistema. Porque quando você tem uma idealização profissional, você acha que você vai ser aquela pessoa, que você vai ali dar conta, que você vai resolver o problema das pessoas e que tudo vai ser maravilhoso. Só que no dia a dia não é bem assim. A gente tem que lidar com N situações, a gente tem que lidar com N obstáculos, a gente tem que lidar com N realidades, que é o ambiente que você trabalha, com quem você trabalha, com quem você atende, é com quem você dá suporte,
é as pessoas que estão ali ao seu redor, se você está trabalhando no meio, num ambiente tóxico, o quanto aquilo pode te prejudicar se você não estiver preparada. E aí, se você não tem uma autoestima fortalecida, você acha que de repente está todo mundo te perseguindo. E se você não consegue alcançar aquilo que você almeja, se você não demonstra que você tem sucesso, que você não tem status, aí as pessoas começam a te confrontar. Como é que tá sendo? Como é que tá teu trabalho? Mas vem cá, você não conseguiu ainda isso? Você não... Entendeu? Se você não tiver uma autoestima fortalecida, você começa a se adoecer por conta dessa cobrança social, dessa cobrança familiar, dessa cobrança profissional da onde que você trabalha e da sua própria autocobrança, que eu acho que é a pior de todas. Então, se eu for falar sobre sinais de baixa autoestima, outro dia eu gravei um Reels e falei, 3 sinais de baixa autoestima que você não sabe que você tem. Queridas, quantas vezes eu acreditei que o perfeccionismo que eu tinha era uma grande qualidade? Quem é perfeccionista aí me fala. Você é perfeccionista? Você gosta de tudo direitinho? Você gosta de tudo perfeito? Ok. Se você coloca aqui nos comentários que eu quero falar exatamente com você. Eu também sou essa pessoa, que eu gosto de tudo muito bem feito. Eu gosto de tudo direitinho. Eu gosto de dar o meu melhor. Mas até onde que o perfeccionismo, ele tem te travado? Porque você acredita que se não for para fazer bem feito e perfeito, é melhor nem fazer. Eu era essa pessoa. Se não for para fazer bem feito e perfeito, nem faço. E quando eu colocava essa frase na minha cabeça, quantas coisas que eu deixei de realizar? Quantas coisas que eu deixei de fazer? Porque eu deixava de fazer, sabe por quê? Porque se não for perfeito eu nem faço, então não dava nenhum passo. Eu não me permitia errar. Eu não me permitia fazer assim de uma forma que era o meu padrão, tá? E olha só, gente, como nós somos condicionadas a não errar desde a escola, quem nunca, né? Como eu estava falando lá no boletim, nós somos condicionadas a tirar a ser aluna 10. Gente, quem aqui era da época do boletim que era por letra? Quem estudou na escola pública sabe que o boletim ele era qualificado e quantificado por letra, né? A, B, C, D. Como a minha mãe ela falava assim, passa de ano, eu tirava C. Mas pensa você, uma aluna que tira C, tá? Uma aluna que tira C perante uma turma que existem alunos ali que tiram A, que tiram B, né? Ela se sente a regular. Ela não se sente ali uma aluna que é querida, uma aluna que é assim aplaudida, uma aluna que é merecedora. Gente, eu nunca me senti merecedora de nada. Eu só ia lá para passar. Eu só sabia que eu não era aluna D e nem a F, ok? Mas deu para passar, mas eu também não me sentia boa. Eu falava assim, o que eu vou ser da vida com boletim C? Deu para entender? Por mais que eu tivesse objetivo profissional. Na vida secular, eu não era inteligente. Talvez você esteja se sentindo muito inteligente agora, porque você é aquela aluna que tirava A, tá? Mas entenda, a sua qualificação quanto estudante não determina o seu sucesso, por incrível que pareça. O que vai determinar o seu sucesso é o quanto você entende aquilo que você faz de forma que aquilo te preenche, que você tem uma autoestima fortalecida para você levar aquilo para frente, para você servir as pessoas, porque você serve as pessoas porque aquilo que você faz está alinhado com os propósitos de Deus. Se você não se sente, se você não tem uma autoestima fortalecida e se você acredita que aquilo que você faz não está alinhado com os propósitos de Deus, quando você serve, você se sente sugada. Quando você serve, você se sente ali, como se diz, as pessoas só estão me sugando, as pessoas elas só estão ali se aproveitando de mim.
As pessoas ali, elas só querem o meu melhor, mas elas não me valorizam como pessoas. Sabe como é que é? Essas coisas. Deixa eu ler os comentários rapidinho. Nota não avalia ninguém, eu que o diga. A Jéssica colocou, estou me identificando com você, minha escola dividia a turma entre A, B e C, nunca fui A. É exatamente assim que funciona. Mas até aquelas que são A, gente, eu vou contar. Posso contar só um negocinho para vocês, uma historinha de reencontro de amigas? Eu tinha uma amiga que ela era nota A. E querendo ou não, gente, fala sério, fala sério comigo, fala sério, você que era C, a gente gera em cima desses alunos que são nota A, que eles são superiores a nós, mesmo a gente sendo criança, tá? Mesmo você sendo ali aquela criança de 8, 10 anos, 12 anos, porque o sistema, tá? Ele colocou que aquele que tira nota boa são os melhores, são os mais inteligentes. A gente sabe que a partir de 1980, teve um estudioso, um psicólogo, que ele descobriu aí 9 inteligências. Não vou falar das 9 inteligências aqui, porque senão isso daqui não vira uma live, vira uma vigília. Então, outro dia a gente vai falar sobre essas 9 inteligências. Mas a nossa inteligência era medida ali pela prova e pelo A, pelo B, né? Então eu que tirava nota C, eu idolatrava as pessoas que tiravam nota A. Eu falava, nossa, essa menina é muito inteligente, ela deve estudar muito, uma inteligência que vem do alto, sublime, assim, do céu, que vai caindo, e a pessoa é super inteligente. E depois de, posso dizer, 20 anos, eu encontrei essa amiga, né? Ela mora na França, mas se vocês acreditarem, ela faz a mesma coisa que eu faço. Lá, ela ajuda as pessoas a fazerem transição de carreira. E aí, quando eu vi que por modéstia à parte, eu tô muito bem no que eu tô fazendo, eu falei assim, até que aquele C que eu tirei não foi tão ruim assim não. Porque a nossa inteligência, gente, ela é mais medida pela nossa capacidade emocional do que cognitiva. Sabe por quê? Porque nós temos sim uma capacidade cognitiva e eu posso ser Master Blast nisso. Mas se eu não sei me posicionar, se eu não sei expressar isso, se eu não sei mostrar isso para os meus clientes, se eu não sei ensinar, você já viu aquele professor de música? Que ele sabe, aquele músico, gente, isso daí é real, tá? Aquele músico que pega uma guitarra e ele tira um som. Você que é da igreja, você já viu no Ministério de Louvor alguém que faz aquele dedilhado maravilhoso e aquela guitarra, ele tira o som daquela guitarra, que você fala, nossa, isso daí é de Deus. É de Deus, gente, porque Deus, ele derramou talentos. Só que às vezes a gente não sabe o nosso talento e não sabe como aplicar esse talento para o reino dentro da nossa profissão, ok? E aí esse cara, ele sabe dedilhar, ele estudou, ele é o cara, ele toca com os maiores, mas chega na hora dele passar isso para frente, quando chega na hora dele fazer discípulos, quando chega na hora dele explicar, ele sabe explicar a Pentateuca, ele sabe explicar o campo harmônico, ele sabe explicar toda a teoria, mas os alunos não conseguem tocar efetivamente. E quantos músicos que eu conheci, que eu conheço, que aprenderam sozinho, que não fizeram escola, que não estudaram música ali não estudaram música de uma forma efetiva mesmo, sabe tocar o básico, mas consegue ensinar isso para outras pessoas, consegue transmitir. Eu tinha um irmão na igreja que ele aprendeu a tocar violão na lata. Como assim, Juliana, aprendeu a tocar violão na lata? Ele pegou uma lata, ele fez um som naquela lata, ele colocou nylon naquela lata
e ele começou a dedilhar, ele começou a treinar, ele começou a tirar som ali. E quando ele pegou um violão de verdade, que ele já era maior, ele sabia tocar. E ele começou a passar esse conhecimento para outras pessoas, gente, de uma forma tão simples, com 2 acordes. Aquela criança, aquele adolescente que tinha aula com ele já saía tocando música. E às vezes aquele que é o erudito, aquele que sabe tantos conceitos, tanta teoria, não consegue fazer com que uma criança, com que um adolescente, com que um adulto tire 2 notas daquele violão. E o que eu tô querendo dizer com isso? Eu tô querendo dizer que o cognitivo é importante? É claro que é. Ele vai te dar a base para você poder fazer aquilo que você precisa fazer. Se você não sai cortando o cabelo dos outros adoidado assim, abre um salão e corta sem pelo menos ter uma noção, sem pelo menos ter uma prática, sem pelo menos ter um curso, né? Eu vi a Jéssica daí, ela não saiu ali fazendo obturação no dente dos outros, colocando aparelho, não fez canal no dente dos outros, se ela não tivesse a parte cognitiva, se ela não soubesse ali, né, também a parte conceitual, a parte técnica, toda a parte que dá estrutura para ela fazer o que ela precisa fazer. Mas o que essas instituições educacionais elas não conseguem passar para gente? Gente, que a gente não tá ali se formando somente para ganhar dinheiro e para executar aquilo, não. Tem algo além que no percurso, se a gente não tiver um amadurecimento emocional, a gente para porque eles não ensinam como fazer, né? Então a gente se frustra, porque às vezes o papai e a mamãe falou, vai lá, vai fazer uma faculdade de medicina, vai fazer uma faculdade de psicologia, vai fazer uma faculdade de direito, vai fazer ali uma pós-graduação, tá, beleza, mas eu tô fazendo por que aquilo? Ah, para você ser melhor sucedida. Só que quantas pessoas têm isso tudo e quando elas olham para si, elas estão totalmente perdidas, totalmente travadas naquilo que elas fazem, não porque elas não conseguem nem passar para o próximo nível, não, porque perdeu, gente, o sentido. Quando a gente perde o sentido daquilo que a gente está fazendo, sabe como é que a gente começa a ficar? Fazendo tudo por obrigação, fazendo tudo empurrando com a barriga. E aí, aquele perfeccionismo que a gente idolatrava tanto e achava que aquilo era uma qualidade, já começa a ser uma cobrança. Então, o que eu sempre falo? O perfeccionismo, ele gera procrastinação. Porque se não for perfeito, eu nem faço, né? Assim que a gente fala. E aí a gente vai deixando para amanhã o dia perfeito chegar. Só que o dia perfeito não chega. A perfeição, ela exige um esforço muito grande. E como nós fomos condicionadas a não errar, a gente tem medo de errar. A gente tem medo de arriscar. E aí o que vem? A indecisão. Esses 3 sinais, o perfeccionismo, a procrastinação e a indecisão, têm travado mulheres que são assim, extremamente valorosas, extremamente profissionais, extremamente aí chamadas por Deus para ter uma vida profissional que glorifique a Ele. E essas mulheres estão totalmente travadas. Então, na minha vida profissional, gente, chegou ali vários embates, vários pontos, onde em algum momento eu tinha tudo para dar certo, mas a autocobrança, mas o sistema que não funcionava como eu gostaria, como práticas que eu gostaria de aplicar, aquilo não eram suficientes. Então, quando o aluno ele não alcançava a nota A, eu me culpava, eu exigia de mim, eu me cobrava, eu comecei a adoecer. E por incrível que pareça, eu sendo cristã e dedicando tanto ali o meu trabalho, eu me sentia culpada por não ter tempo nem condições de estar mais atuante na igreja, de estar mais participativa, de estar ali, sabe? Quando eu escutava aquela pregação que fala assim, ó, buscai primeiro o reino de Deus e a sua justiça, e as demais coisas vos serão acrescentadas. Você já ouviu esse versículo? Nossa, aquilo vinha assim para cima de mim, sabe?
como se eu fosse a pior pessoa do mundo, porque eu estava me dedicando um pouco mais ao meu trabalho. E eu ficava assim, gente, é por isso que eu não consigo avançar. Eu não consigo avançar porque eu não estou buscando a Deus em primeiro lugar. Primeiro eu estou buscando as coisas materiais. E isso, gente, por incrível que pareça, é uma trava. Deus, ele não fala para você largar o seu trabalho para servir a Ele. Em momento nenhum, Jesus falou para você largar o seu trabalho. Quando ele chega naquele episódio do jovem rico, ele fala para aquele jovem rico largar tudo que ele tem, doar a riqueza dele para os pobres e seguir a Cristo. Vejam o contexto. Existe um contexto para aquela fala. Ele não está falando isso para você especificamente. Ele estava falando para o povo judeus numa entrelinha ali para passar um outro conceito. Ele queria tirar aquele conceito de ser bonzinho, que ser perfeito, aquilo que traria condições para aquele homem ser salvo e herdar o reino de Deus. Tem muitas coisas por trás, a gente precisa entender o conceito. Então, quando a gente não entende isso, a gente escuta palavras isoladas e a gente quer ali ser bem-sucedida profissionalmente, isso trava. Trava porque eu começo a me achar a pior pessoa. Trava porque eu começo a achar que eu não sou merecedora de ser realizada, de eu me sentir valorizada. Tá fazendo sentido para vocês? Então, quando eu comecei a ter problemas emocionais, quando eu comecei a entrar em depressão porque eu estava tendo problema profissional, quando eu comecei a ter ansiedade por conta disso, eu falei, castigo de Deus. Esse negócio é castigo. É castigo porque eu tinha que estar na obra dele. E aí, gente, aconteceram tantos fatos que não cabe eu falar aqui, porque senão eu já falei vira vigília, que, sinceramente, eu pensei em desistir de tudo. Eu pensei e cheguei a desistir de ensinar. Eu cheguei num ponto, gente, que eu preferia vender picolé na praia do que dar aula. Quem já me conhece aqui já ouviu essa história. Eu preferia vender picolé na praia do que dar aula. Até pouco tempo, eu tinha uma receita, sabe de quê? De queijadinha. E eu falei assim, a minha mãe se lembra, eu era nova, peguei uma receita de queijadinha, quase não tinha internet nessa época. Tinha assim só para quem tinha dinheiro, quem tinha recurso. Eu escrevi uma receita de queijadinha que vinha num verso da maisena. Peguei aquela receita de queijadinha e falei assim, ó, se tudo der errado, se eu passar fome, eu faço queijadinha e eu vendo, mas eu não volto a dar aula, de tão traumatizada que eu estava, de tão frustrada que eu estava comigo mesma, de tão decepcionada que eu estava. Entendam, o negócio era comigo. O negócio era comigo, porque as coisas continuam da mesma forma. Mas eu que estava me sentindo mal. Agora era para ser assim? Não era para ser assim. Você estudou tanto, você se aplicou tanto, você sonhou tanto com a sua vida profissional, eu sonho tanto com a minha vida profissional. Tu já pensou chegar ao ponto de você querer abandonar tudo e não querer nunca mais fazer aquilo que você foi chamada para fazer? Nesse meio tempo, gente, eu trabalhei de tudo que você possa imaginar. Eu fui manicure, esteticista, fui marmiteira, trabalhei cozinhando na casa de gente granfina. Tudo que você possa imaginar eu fiz para não voltar a ensinar. Só que nesse tempo, o que eu estava fazendo? Batendo cabeça. Por que eu estava batendo cabeça? Porque eu estava buscando realização profissional. Só que como eu tinha me frustrado tanto no ensino tradicional, cara, isso não é para mim. Foi o que eu pensei, né? Eu tenho que buscar ajuda. E aí eu fui buscar ajuda. Porque as pessoas chegavam para mim e falavam, nossa, você ensina tão bem, nossa, você fala bem, você podia ser palestrante, você podia ser aquilo, por que você não ganha dinheiro ensinando? Por que você... Eu falava, não tem como, né? Mas eu sei que na realidade o problema não estava no ensino, o problema não está no método educacional, isso eu não consigo mudar. Agora, o que eu posso fazer? O que eu posso fazer
é mudar o que está dentro de mim. E a partir do momento que eu entendi que todas as vezes que eu tive depressão e ansiedade, não era a circunstância em si, mas era como eu me via dentro daquela circunstância, as coisas começaram a mudar. Queridas, nós que somos cristãs, quem é cristã aqui, coloca nos comentários, cristã, para eu saber se você é cristã, se você é simpatizante, tá? A gente tem muitas mulheres evangélicas que nos seguem, a maioria delas são evangélicas, mas a gente está recebendo uma remessa aí de muitas simpatizantes, muitas católicas que também são cristãs. Então, eu queria que você colocasse aqui nos comentários que você é cristã, porque esses dias eu recebi um comentário de uma pessoa que ela é muito influente aqui nas redes sociais. E ela falou para mim assim: olha, teu negócio não vai dar certo nunca, porque você tinha que focar em carreira e transição de carreira. Não focar em realização e valorização para mulheres cristãs. Você acha que você colocando sobre mulheres cristãs, as mulheres vão parar para te ouvir? Elas se importam com isso? Eu queria que vocês me falassem. Vocês se importam com isso? Vocês se importam que a sua vida profissional ela esteja alinhada com a vontade de Deus? Porque, queridas, o que fez diferença para mim verdadeiramente e para as mulheres que eu atendi foi exatamente esses princípios. Todas as mulheres que eu atendi, elas eram cristãs e tudo que elas buscavam, seja em relacionamento, seja em vida familiar, seja em vida profissional, elas queriam que isso estivesse alinhado com a vontade de Deus. A Cris falou que fez magistério, mas frustrou, foi para a área da saúde. A Vanessa tá falando a respeito aí das experiências. Vanessa, a gente às vezes desvaloriza a nossa história de vida. O que é importante eu entender? Que tudo isso que eu passei, né? Às vezes essas frustrações, essas decepções, tudo isso cooperou para esse momento de agora. Porque se não tivesse acontecido, talvez eu estaria dando aula para crianças até hoje, tá tudo bem. Mas, na verdade, eu descobri o meu verdadeiro chamado, que é estar aqui com vocês. Que é estar trazendo esse conteúdo para transformar a vida de vocês. Porque transformou a minha vida. Então, entendam. Olha os pilares. Realização, valorização, base cristã e alinhamento com Deus, alinhamento com a palavra, alinhamento com os princípios cristãos. Então, aqui, ó, muito importante, sim, com certeza é muito importante. E cheguei ao ponto de falar assim, então tá, então vou falar sobre transição de carreira mesmo, tá bom, porque pra mulher cristã não conta. Aí eu parei, pensei, orei, pedi a Deus, né? E graças a Deus eu entendi que isso é o que me realiza. Gente, eu não consigo falar de qualquer outra coisa se a Bíblia, se os princípios cristãos, eles não forem a minha referência, ok? Então, se você chegou aqui, você é muito bem-vinda, mas você vai escutar sempre isso. E para você ver que aqui não tem pregação, eu ainda nem comecei a pregar, né? Me segura. Mas vamos lá. Quando isso daí aconteceu na minha vida, de eu me sentir frustrada, de eu me sentir ali de alguma forma decepcionada com o que eu escolhi para mim, comecei a atirar para todos os lados. Vocês acham que ali eu encontrei a resposta? Não, não encontrei a resposta. Porque como eu estava atirando para todos os lados, eu achava que o problema era eu ser professora, tá? Eu achava que o problema era eu ser professora, que o problema profissional era ensinar. E eu tenho uma veia empreendedora. Por mais que às vezes eu fuja também desse mistério. Porque para vocês entenderem, desde 14 anos eu sempre trabalhei para mim. Desde 14 anos eu dava aula e recebia o meu dinheiro. Desde 14 anos eu fazia unha e recebia o meu dinheiro. Então, trabalhar para outras pessoas
também era uma dificuldade que eu tinha. Então, eu sempre estava dando um jeito de empreender. E aí eu falei assim, tá, beleza, vou fazer mais o que da minha vida? Se eu tô dando cabeçada direto agora. Não, eu tenho que parar, eu tenho que organizar, eu tenho que entender o que eu quero, eu tenho que alinhar todas essas coisas. Foi aí quando eu fui buscar, gente, um processo de coaching de carreira. Só que qual é a dificuldade que a gente tinha nesse mercado? Ninguém se posicionava com o nicho cristão. Gente, poderia ter cristãos trabalhando nessa área? Poderia, mas elas não se posicionavam. Então busquei um coach de carreira, uma coach maravilhosa. Hoje em dia ela não está mais atuando porque ela está com a bebezinha e aí ela está trabalhando mais nos bastidores. Mas aquilo começou a trazer total sentido para mim. Total sentido para mim. Porque eu entendi que o ensino está na minha veia, gente. Não tem jeito. Eu pego qualquer coisa, mesmo que eu não saiba direito. Se eu sei um pouquinho, eu começo a ensinar os outros. E não é porque eu sou prepotente, não, é porque eu gosto de ajudar. E aí, quando entra nessa questão de empreendedorismo, eu sou criativa, eu gosto de estar com coisas novas, eu não gosto de estar repetindo coisas. Aí pensa bem, antigamente eu achava que valorização profissional era quem ganhava muito bem. Eu fico me imaginando todos os concursos que eu fiz. Se eu tivesse ingressado lá, como eu estaria infeliz? Porque eu não sou daquela pessoa que fica no meio dos papéis. Eu não sou aquela pessoa que fica no burocrático. Se me colocar no burocrático, gente, vai me matar. Vai me matar emocionalmente, vai me matar espiritualmente, vai me matar. Então, para você entender que realização profissional, às vezes, não é só a segurança, não é só o salário. Você pode estar recebendo aí 20 mil por mês, mas se você não estiver no lugar que Deus te chamou, você vai se adoecer do mesmo jeito, com muito dinheiro no bolso. A única diferença é que você vai ter dinheiro para você gastar e tentar compensar a sua infelicidade. E aí é assim que funcionam as compulsões. Por que tem pessoas que ganham bem, mas estão endividadas? Por que tem pessoas que ganham bem e estão insatisfeitas? Por que tem pessoas que ganham bem e reclamam do seu trabalho? Porque ela está ali, mas será que realmente aquele é o chamado dela? E aí eu tô falando para ela sair daquele emprego? Não, eu tô falando para ela entender. Ela entender um pouco mais sobre o quê? Sobre o trabalho? Não, sobre o trabalho ela entende. Ela precisa entender um pouco mais sobre ela mesma. Ela precisa entender um pouco mais sobre o chamado dela. Ou para ela ressignificar, entender como aquilo pode funcionar para o reino de Deus. E ela tá ali servindo, e ela tá chegando ali feliz, e ela dando a contribuição dela. Ou ela pensar seriamente em fazer uma transição de carreira sim. Tá? Então é isso. É a mesma coisa que aconteceu com a Samila. A Samila é uma cliente minha que ela é nutricionista. Foi, né? Porque por enquanto ela não está mais comigo. Ela já conseguiu ali caminhar sozinha. E a Samila, nutricionista cristã, ela achava que quando ela estava trabalhando, ela estava roubando o tempo de Deus, não conseguia se posicionar na internet, achava que aquele diploma que ela conquistou na faculdade abririam portas para ela e que ia chover cliente só dela colocar o post na internet. Olha só. E aí nada acontecia. O que ela começou a fazer? Quase desistiu da profissão, sendo que ela amava o que ela fazia. Mas depois da gente passar ali por um processo onde eu fui a coach dela, ela foi a coach, ela descobriu o chamado, o propósito, o posicionamento. E aí, gente, é um processo de conquista, é um processo de subir um degrau de cada vez. Mas é um processo, gente, que você não busca só o resultado, mas você desfruta da jornada. Nós estamos aqui nessa vida, a gente só tem uma vida. Às vezes a gente fica pensando lá na vida eterna. A vida eterna é maravilhosa? É, eu quero ir, você quer ir também? Maravilha, nós vamos, aceitamos Jesus Cristo? Amém. Ele nos recebeu, levou sobre si todas as dores, na cruz do Calvário, somos salvos. Mas se você achar que você é merecedora de desfrutar só a vida eterna, sabe o que você está fazendo? Sabe o que eu estou fazendo se eu pensar assim? Eu estou desprezando a jornada.
A nossa vida aqui nessa terra, ela não é para você sofrer não, querida. Você acha que Deus é tão ruim assim que colocou você aqui para você sofrer? Não, o pecado, ele degradou a humanidade. Mas entenda, a vontade de Deus não era essa não. A vontade de Deus é que você domine, a vontade de Deus é que você administre, a vontade de Deus é que você tenha vida e vida em abundância. Então se eu falo assim, ah não, Deus ele vai fazer com que eu sofra mesmo, eu tô aqui esperando a vida eterna, você está desprezando a grande oportunidade que Deus te deu de viver um chamado aqui nessa terra, de sair daqui e falar assim, ó, eu vivi para a glória de Deus lá. Olha só, eu achava que para desfrutar era só a vida eterna. Não, queridas, nós desfrutamos desse tempo chamado hoje. Você precisa desfrutar desse tempo que você está aqui parado assistindo essa live. Você poderia estar fazendo totalmente qualquer coisa e não está aqui. Mas a gente precisa desfrutar do processo. Então, essa aluna, essa cliente, a Samila, quando eu vi que ela conseguiu se posicionar, quando eu vi que ela conseguiu dar os primeiros passos, quando eu vi que ela conseguiu... Cara, eu falei, é isso. Funcionou para me aplicar na minha vida e agora eu estou conseguindo replicar isso na vida das outras pessoas. E por incrível que pareça, quando a Samila me procurou, não foi bem para a gente resolver uma questão profissional, foi uma questão de relacionamento. Gente, eu atendia mulheres para resolver questões de relacionamento, mas as mulheres tinham resultado na vida profissional. Vai explicar isso, porque é o meu chamado. Eu tô aqui para te ajudar a ser uma mulher realizada e valorizada profissionalmente com base cristã, porque é isso que eu consigo dar bastante resultado. Eu consigo dar muito resultado nisso. E aí, queridas, agora eu queria falar com vocês, né? Porque eu tô aqui só contando da minha história e talvez esteja passando na sua mente. Tá, Juliana, beleza, você chamou a gente aqui para essa live, contou um bocado da tua história, contou um bocado da história da Samila, mas e aí? Como é que a gente faz isso, né? Como é que eu consigo saber tudo sobre autoestima profissional e aplicar na minha vida? Meninas, presta atenção uma coisa. Antes de falar o que você vai fazer, como que você consegue fazer isso, eu preciso falar o que você não deve fazer, que são os erros que eu tenho visto que tem acontecido demais com as profissionais cristãs que querem ser realizadas profissionalmente. Sabe aquele tradicional que todo mundo faz? E a sua mãe falou para você que você não era todo mundo? Pois é verdade. Às vezes a gente repete aquilo que todo mundo faz, achando que é aquilo que vai dar certo. E aquilo sim pode ter dado certo num determinado tempo, num determinado período, mas não significa que em 2022 isso continua dando certo, sabe por quê? Porque o tempo muda. Antigamente, gente, uma graduação era algo que se você fizesse, você tinha as portas abertas para você. Você colocava seu diploma na parede e chovia cliente. Não era assim? Mas e agora, como é que tá? Tu se formou. Tu pega o teu diploma, coloca na parede, senta e espera. Aparece cliente? Não. Você balança uma árvore, cai milhares de nutricionistas, caiam milhares de dentistas, cai milhares de cabeleireiras, cai milhares de advogadas, porque a graduação hoje em dia, gente, é uma coisa como se fosse o segundo grau há uns 30 anos atrás. Há uns 40 anos atrás, uns 30 anos atrás, uns 20 anos atrás, era garantia de emprego. Hoje em dia, uma graduação não te garante um emprego na área que você se graduou, sabia? Quantos profissionais, hoje em dia, liberais, estão sendo Uber, porque não estão conseguindo se manter naquela profissão que eles escolheram? E eu não tô denigrindo o Uber, não. Eu só tô falando que a pessoa tá fazendo aquilo por uma necessidade, não por uma escolha. Deu para perceber? Então, anota os erros aí, querida. Querida, menina, hoje eu falei, meninas,
Eu falei assim, será que eu continuo chamando vocês de meninas? O que vocês acham? Continuo chamando ou a gente descola aí um nome próprio pra gente? A gente tinha que descolar um nome próprio pra gente se tratar aqui, né? Ia ser legal. Então vamos lá, erro número 1, deixa eu olhar aqui a minha cola, porque senão eu falo e saio do foco. Erro número 1, que talvez você tenha cometido ou você está pensando em cometer nesse exato momento. Não estou me sentindo realizada, não sou valorizada, ninguém me dá valor, ninguém abre as portas para mim, ninguém reconhece o meu trabalho. Sabe o que eu vou fazer? Olha o erro. Número 1, mais uma graduação. Se você está pensando em fazer mais uma graduação, nesse exato momento chamado hoje, para tudo. Para tudo. Não faça agora. Não tome nenhuma direção antes de você terminar de ouvir essa live toda. Sabe por quê? Uma graduação a mais não significa realização e valorização profissional, muito menos está alinhada com a vontade de Deus. Queridas, quantas graduações além eu fiz que não me beneficiaram em nada no sentido de eu até terminar? Eu sempre falo da tal da graduação do turismo que eu comecei, fiz 3 períodos e parei porque aquilo não era para mim. E olha o tempo que eu perdi da minha vida, olha o investimento que eu perdi. Por quê? Porque eu não tinha direcionamento. Eu falei, vou fazer qualquer faculdade porque não vou ensinar mais, vou fazer turismo, vou ser turismóloga. Porque não tem matemática. Tinha estatística quando eu cheguei lá, quebrei a cara. Mas entendam, não é mais uma graduação. Não é mais uma pós-graduação. Não é mais um MBA. Não é mais uma qualificação que vai garantir que você se torne realizado. Sabe por quê? Você não está dando conta nem do que você sabe nesse exato momento. Você está travado em coisas que você deveria estar colocando em prática e não está conseguindo colocar. Gente, como eu recebi formulários, que a gente tem um formulário ali que algumas mulheres que participaram do desafio preencheram, de que começam um curso, começam algo e não conseguem terminar. Perdem o foco. Porque às vezes elas fazem aquilo acreditando que aquilo vai ser a solução, mas elas não sabem nem o que elas querem. Elas acham que é aquilo. Pensa bem, se você está com algum problema na sua vida profissional, você vai querer se aprofundar ainda mais no negócio que está te dando problema. Você vai querer se aprofundar ainda mais no negócio que está trazendo insatisfação para você. Queridas, esse é o maior erro que as pessoas cometem. Sabe por quê? Uma graduação não são 3 meses. Uma graduação não são 6 meses. Uma graduação não é 1 ano. Uma graduação no mínimo são 3 anos, 4 anos, 5 anos, dependendo daquilo que você escolher. Uma pós é mais de 1 ano. Quanto que você gasta? Quanto que você investe para depois ficar mais um diploma na sua gaveta? Então, qual é o maior erro que essas mulheres cometem? Mais uma graduação. Às vezes que nem eu, né? Que peguei um troço ali totalmente fora do que eu queria, mas também ela era licenciatura, né? Eu corri atrás desse negócio de ensinar. Mas, cara, não encaixou, não foi. E olha quanto tempo que eu perdi. 1 ano e meio para algumas pessoas é pouco, mas para outras é muito. E dependendo ali do seu gasto energético, do seu gasto mental, e depois para me reconstruir isso tudo. É válido? É, gente, mas é um tempo perdido. E o tempo ele continua passando. A idade continua chegando. Se a gente não tiver clareza daquilo que a gente quer, a gente vai ficar dando cabeçada. Que nem a Juliana ficou dando cabeçada. Que nem a Samila ficou dando cabeçada. Entenderam? Então, o erro número 1 é quando você está buscando realização, você não sabe o que você vai fazer, aí você vai lá, busca mais uma graduação. Erro número 2, tá? Mudar de emprego, mudar de carreira e empreender sem saber no que vai dar. Queridos, é claro que a gente está aqui para fazer testes, tá? Eu faço teste o tempo todo porque hoje em dia eu me permito errar.
Mas uma coisa é você errar com consciência. Você errar para ajustar é uma coisa. Agora você pegar um caminho totalmente errado e parar lá no outro lado da cidade para voltar é complicado. Deu para entender? O erro ele faz parte da aprendizagem. Mas você já pensou o quanto que este erro pode te custar? Custar sua energia, custar seu emocional, custar o seu financeiro, custar o seu tempo. Você mesmo começar a pensar assim, cara, eu não presto para nada não é possível. Tudo que eu faço não vai para frente. As pessoas falarem isso também a respeito de você. Então, o que a pessoa pensa? Tô com problema no meu emprego, tô com problema na minha profissão, tô com problema aí que eu não tô gostando do que eu tô fazendo. O que ela fala? Vou sair do emprego, vou fechar minha loja, vou fechar o meu consultório, vou abrir em outro lugar, ou então vou empreender do nada, mas não sabe nem o que tá alinhado. Não sabe nem qual é o talento, não sabe nem qual é o chamado. Então esse é o segundo erro. Mudar de emprego, de carreira e empreender sem uma bússola, sem uma direção, não vai fazer você ser realizada e valorizada profissionalmente. Como que eu sei disso? Além de viver isso na prática, quando eu olho assim as histórias que chegam para mim, das minhas alunas, das minhas mentorandas, eu falo, realmente, você está atirando para tudo quanto é lado, não acerta. Não acerta porque você não sabe qual é o alvo, ok? Erro 3, que costuma acontecer demais. Pensar que realização e valorização profissional é apenas retorno financeiro. O que a gente faz? Gente, esses dias eu contei para vocês numa live. Há uns anos atrás, a minha mãe chegou para mim e falou assim, né? Eu batendo cabeça, atirando para todos os lados para ser realizada profissionalmente. Ela chegou para mim e falou assim, sabe fulana de tal? Abriu um salão, tá dando dinheiro pra caramba. Comprou um carro novo, comprou uma casa nova, tá cheia de dinheiro. Por que você não abre um salão pra você? Eu olhei assim, mãe, eu não tenho jeito pra isso. Não é o que eu me vejo fazendo pro resto da minha vida. Deu pra entender? Se você faz isso e você se vê fazendo isso pro resto da sua vida, esse é o seu chamado, mas eu não me via. Aí eu ia abrir algo só porque fulana de tal estava tendo dinheiro. Então as pessoas que estão ao nosso redor, quando vê a gente assim nessa situação, elas querem dar conselhos. E nada errado com os conselhos, porque às vezes os conselhos são para o nosso bem segundo aquilo que as pessoas pensam. Principalmente aquelas mais próximas, principalmente aquelas que nós amamos mais e que nos amam. Elas querem o nosso melhor. Então, o que elas pensam? Se fulaninho de tal fizer o que ciclaninho de tal tá fazendo e que tá dando dinheiro, ela vai ser feliz, ela vai ser realizada, ela vai ser valorizada. Mas aí eu te pergunto, tem uma pessoa, que eu não vou falar o nome porque eu não pedi permissão, só vou contar a história para você entender. Esta pessoa, ela estava fazendo um processo para passar em concursos e começou a passar em concursos, tá? E ela foi passando em concurso, cada concurso que ela passava, ela melhorava, até que ela conseguiu um trabalho, né? Passou no concurso que ela gostaria, começou a ganhar muito bem, ficou muito bem financeiramente falando, mas é uma pessoa, gente, que reclamava 24 horas do trabalho nas redes sociais. Se você visse o Facebook dessa pessoa, era só jogando indireta, era só jogando veneno, era só jogando postagem ali falando mal do trabalho, falando mal dos colegas, falando mal do chefe, do supervisor daquela área que ela atuava. A pessoa só conseguia estar bem, feliz quando ela saía do trabalho, ela deixava muito claro isso. Detestava as segundas-feiras, amava os finais de semana e ali por diante. Então, pensa bem, será que a parte financeira, ela é boa? É claro que eu quero ter um bom salário, eu quero ganhar bem, eu quero fazer dinheiro. Você também deve estar pensando a mesma coisa, mas eu quero resolver meu problema financeiro. Nada de errado com isso. Presta atenção, presta atenção. Eu não falei que você tem que buscar o melhor financeiramente. Eu falei que se a sua escolha
escolha para se sentir realizada profissionalmente for só money, for só grana, você pode se decepcionar também. Porque tem pessoas que trabalham e ganham muito, mas estão depressivas. Tem pessoas que trabalham e ganham muito mais do que eu, você, junto na face da terra, e que estão extremamente infelizes, tristes, arrasadas na sua profissão. Estão ali esperando o tempo daquilo parar. Você já pensou trabalhar no negócio pensando só na aposentadoria? Gente, eu fico pensando, se eu deixar para ser feliz só na minha aposentadoria, tô frita. Tô frita. Porque se nessa idade que a gente tá, eu peguei uma gripe, fiquei toda dolorida, eu fico pensando depois dos 65. Nada de errado com depois dos 65, dos 67, dos 70 anos, nada de errado. Mas pensa, a nossa energia, ela muda. E eu não posso deixar para ser feliz, quando chegar lá, eu tenho que estar ali buscando a minha felicidade dentro do processo. Buscar a felicidade dentro do processo significa que nós vamos ter dia azuis com bolinhas cor-de-rosas todo o tempo? Não, mas significa que eu vou ser muito mais resiliente, significa que eu vou saber lidar com as situações, significa que eu não vou desistir, significa que eu vou ter convicção e propósito naquilo que eu tô fazendo. Pegaram a chave? Bora para outra. Então não pode ser só o financeiro, tá? E também, quarto erro, achar que para ser realizada e valorizada profissionalmente, você tem que ter uma vocação e tem que ser voluntário. Queridas, eu já trabalhei anos voluntariamente e com certeza Deus ele não deixou faltar nada. Sim, Deus ele supriu todas as minhas necessidades, mas entenda, vai chegar um dia, que eu não sei qual é o dia, mas vai chegar. Pode escrever que vai chegar, que você vai começar a falar que você está fazendo e que ninguém está reconhecendo. Por quê? Porque ninguém paga a conta de luz com um punhado de amor, tá? Quando chega a sua conta de luz, você paga a conta de luz com o quê? Com dinheiro. Você quer comprar um vestido, você fala assim, eu trabalhei tanto por amor, toma aqui um punhado de amor para me pagar esse vestido. A gente paga vestido com amor, a gente paga escova com amor, a gente paga micropigmentação com amor, a gente compra cordãozinho com amor. Não, a gente compra com dinheiro. Então, existe uma troca entre dar e receber, existe uma troca em servir e ser recompensada por aquilo. Só que nós que somos cristãos, você lembra que a gente acreditava que tinha que separar essa situação? Então a gente achava que só estava fazendo a vontade de Deus se a gente fizesse trabalho voluntário. Ah, Juliana, então você falou que não pode mais fazer trabalho voluntário? Eu tô falando isso? Claro que eu não tô falando isso. Eu tô falando que o trabalho, para ele ser completo, ele tem sim que passar por toda esta linha. Vocês tem o seu melhor dentro das suas condições. Deus ele age no seu melhor. Aquilo você faz para servir o outro, você fica feliz porque você serve o outro, porque você se sente completa servindo. E você recebe por aquilo. Para conta fechar, gente. Porque senão vai passar anos de trabalho voluntário e você achar que você só está fazendo a vontade de Deus porque você está fazendo voluntário por amor, que você mesma vai começar a se questionar. Nossa, olha, eu trabalhei esse tempo todo e ninguém me reconhece. Porque o trabalho voluntário, ele não é para ser movido por elogios. Ele não é para ser movido por valor. Ele não é para ser movido por moeda. Mas você tem que entender que a sua profissão, ela pode ser uma extensão daquilo que você faz voluntariamente. Quer ver? A gente tá aqui nessa live. Eu cobrei alguma coisa de vocês? Tem gente que paga para ouvir o que eu tô falando aqui. Ok? Mas essa é a minha contribuição que eu tenho para fazer voluntariamente. Isso me faz super bem e eu sei que tá fazendo bem para outras pessoas também.
Então, gente, eu posso fazer trabalho voluntário dentro da minha área? Claro que eu posso, mas é todo trabalho que eu vou fazer voluntário? Não, porque senão quem é que vai pagar minha conta de luz? Quem é que vai pagar meu vestido? Quem é que vai pagar meu batom? É o voluntário? Eu não posso chegar lá e falar para a pessoa fazer voluntário. Mas tem muitas mulheres que estão com essa cabeça. Não posso cobrar pelo que eu faço. Ah, não posso cobrar pelo que eu faço. Não posso cobrar o valor que realmente é. Porque senão eu estou sendo egoísta, eu estou sendo soberba, eu estou sendo orgulhosa, eu estou sendo ambiciosa. Querida, se você faz um trabalho de qualidade, se você faz algo, por que não? Você não pode cobrar aquilo que realmente vale o seu trabalho. Aquilo que realmente você está capacitada para entregar e para fazer. Então, vocês já viram os erros que tem aí? Esses erros a gente comete antes de saber como fazer. Antes de saber como fazer, a gente está cometendo esses erros todos. Como é que eu sei? Porque eu cometia todos eles. E a maioria das minhas clientes, das minhas alunas, elas cometem também este erro. Gente, e agora nós vamos falar tudo sobre autoestima profissional cristã. Mas antes eu queria abrir um parênteses aqui para vocês e falar a respeito de uma grande oportunidade que eu vou estar trazendo para as alunas do desafio, para você que me segue aqui nas redes sociais há algum tempo, que é algo assim que eu estou criando e está sendo gerado dentro do meu coração, dentro do coração de Deus, tá? Que é uma oportunidade para algumas de vocês darem um passo à frente e ir além. Porque, sinceramente, eu sei que não é todo mundo que vai dar esse passo. Mas tem algumas mulheres que elas entenderam que os desafios gratuitos, que as lives aqui gratuitas vão abrir a mente delas. Mas não vão mostrar o como. Como que faz? Porque até mesmo, gente, se eu quiser fazer aqui, eu não tenho como pegar e ensinar completamente aquilo que eu ensino nas minhas mentorias. Não tem como, porque tudo precisa estar alinhado. Eu preciso entender qual é o seu momento, eu preciso entender aonde que você quer chegar. E aí eu quero falar para você o seguinte, que existe uma possibilidade de você dar um passo à frente e seguir comigo juntas para o próximo nível. E aí eu queria falar que eu estou abrindo inscrições para minha mentoria Autoestima Cristã, turma Abigail. E essa é uma mentoria que ela tá assim dentro do meu coração muito forte, porque eu entendo que verdadeiramente as mulheres que estarão participando ali, elas vão ter ali algo da parte de Deus para atuar na vida delas de uma forma assim, que sim, vai trazer realização profissional, vai trazer valorização profissional, vai trazer uma autoestima fortalecida, mas elas serão também um grande presente neste tempo para as vidas que elas vão impactar. Seja dos seus clientes, seja dos seus pacientes, seja das pessoas que elas forem trabalhar, seja no seu ambiente de trabalho. Porque como eu falei, gente, aqui tem mulheres valorosas. Aqui tem mulheres de muito valor, aqui tem mulheres com um chamado incrível. Às vezes eu fico vendo os depoimentos, recebo as mensagens no direct e eu falo, meu Deus, essa mulher não tá vendo o quanto que ela é incrível. Porque às vezes a gente não consegue enxergar isso dentro da gente. A gente precisa de alguém para mostrar, para pontuar isso para a gente seguir em frente. Então, se isso faz sentido para você, se você acredita que esse é o seu momento, eu estou abrindo a partir de hoje, quando encerrar aqui essas lives, uma aplicação. O que é uma aplicação? Uma aplicação é uma entrevista que eu faço com você para saber se esse é o seu momento de você ir comigo para um próximo nível. Se esse é o momento de você fazer uma mentoria para ser realizada e valorizada profissionalmente. Porque não é um curso. O curso é você paga, você entra. Não é assim? E às vezes a pessoa paga, entra e não consegue fazer. A minha mentalidade, gente, não é vender curso. Sinceramente, eu tentei, mas eu não consegui. Sabe por quê? Porque eu tenho um compromisso comigo. Eu tenho um compromisso com o meu chamado.
eu tenho um compromisso com Deus e eu tenho um compromisso com você. Se você tem um compromisso com você e você acredita que você precisa de um apoio, porque às vezes a gente espera apoio do marido, ele não consegue dar, espera apoio da mãe, ela não consegue dar, espera apoio do parente, ele não consegue dar. Não consegue, não é porque eles não querem, é porque eles não sabem, eles não estão entendendo o seu momento. Esta é uma grande oportunidade de você seguir comigo para o próximo nível. Então, como é que funciona esse negócio? Gente, é uma mentoria para mulheres, tá? Que querem se sentir realizada, querem se sentir valorizada com base cristã, fortalecer a autoestima, porque elas entendem que elas precisam estar sintonizadas com essa questão da vida profissional delas, glorificarem a Deus. E elas pararem de se sentir culpadas quando elas estão fazendo algo assim que parece meio fora da questão espiritual dentro do tradicional. É isso que eu quero falar, tá? E aí a gente vai ter aí algumas vagas com uma aplicação, onde você faz ali, você preenche aquele formulário e eu olho, avalio, entro em contato com você e eu falo se esse é o seu momento de estar participando ou não. Porque eu falei pra vocês, gente, não é pra qualquer pessoa. Sabe por que não é pra qualquer pessoa? E não estou discriminando, não. É porque se você falar assim, ah, tá, legal, achei legal o que você falou, Juliana, vou pagar e vou entrar. Mas chegou lá, não é pra você, não é o seu momento. Qual é a lógica de eu chamar você pra fazer parte desse grupo e você não ter nenhum resultado? Ok? Gente, se eu quisesse estar vendendo, eu empacotava isso nos vídeos, botava um preço lá, colocava o custo, qualquer um que pagasse entrava. Mas eu tenho uma preocupação muito maior por trás, tá? Eu quero verdadeiramente fazer com que isso que eu estou fazendo seja a minha realização profissional também, junto com vocês. Eu quero levar você para o próximo nível. Então, eu não posso fazer de qualquer jeito. E como é que funciona a mentoria? São encontros quinzenais. Nós vamos ter 7 encontros, tá bom? Onde a gente vai chegar e a gente vai fazer o passo a passo para você ter clareza, você saber qual é o seu direcionamento, você descobrir ali qual é o teu talento, você ali impactar a sua vida e vida das pessoas, fortalecer a sua autoestima. E também nós vamos ter ali oficinas de auto-coach para você aplicar no seu dia a dia, para você destravar essa questão de perfeccionismo, procrastinação, desistir daquilo que você faz, não conseguir para o próximo nível, achar que não é boa o suficiente, sempre ficar com medo da rejeição. E aí, se você quiser saber mais a respeito, valores, como é que funciona, você vai entrar lá no meu perfil, no link da bio, você vai clicar e você vai mandar uma mensagem para o meu WhatsApp e lá eu vou falar exatamente como funciona, ok? É um trabalho sério, então sim, é um trabalho que ele vai tirar de mim energia, dedicação, sua também, porque você vai estar participando. Então, não é de qualquer jeito, tá? Se fosse para fazer de qualquer jeito, você pagava e você entrava, mas não, eu quero ver o seu momento. Eu quero ver se você realmente está ali pronta para passar para esse próximo nível. E aí, por isso que eu trouxe essa oportunidade, porque com certeza as próximas turmas, elas vão ter outros valores, elas vão passar por outros tipos de aplicação, então eu não sei como é que vai ser. Então, sempre quando a gente começa algo, a gente dá oportunidades exclusivas para quem? Para quem já conhece o nosso trabalho, para quem já nos acompanha, para quem já teve algum momento ali próximo da gente. Queridas, eu não comecei isso ontem e trouxe para cá não, tá? Eu mudei o meu posicionamento. Eu já atendo mulheres desde 2018 a respeito de relacionamentos. Eu mudei o meu posicionamento porque é o que faz o meu coração cantar. Quando a gente fala a respeito de autoestima cristã, a gente pensa que a gente vai resolver uma área só, não é? Mas quando a gente coloca para funcionar uma área na nossa vida, as outras áreas elas são impactadas. E eu vou falar a respeito disso lá na mentoria, ok? Então, é a mentoria Abigail, vocês vão entender por que eu escolhi esse nome, a gente vai falar mais a respeito disso. E é uma turma que tá um xodózinho no meu coração, sabe?
porque é a turma fundadora que vai caminhar comigo. Então, se você se sentiu aí interessada, link da bio, coloca lá o dedinho, vai chegar no meu WhatsApp. Hoje mesmo eu vou liberar o link do formulário de aplicação. Só preencher o formulário de aplicação, lá você vai ter os valores, vai entender melhor como funciona. Vai lá, preenche e eu vou entrar em contato com você para falar qual é o dia que a gente já vai começar a fazer as inscrições, os pagamentos. Eu tô prevendo, gente, tá tudo esquematizado para que a gente comece na segunda-feira, dia 1º de agosto. Então a gente vai ter esse tempo para preencher isso tudo, a aplicação, eu entrar em contato com vocês e também passar o link lá para poder fazer a matrícula até o dia 29. Então é tudo assim muito corrido, muito rápido. Então não deixa para depois. Não deixa assim, eu vou ver isso depois. Se você ver isso depois, a turma já vai estar completa. Aí depois na próxima turma já vai ser diferente, porque a gente começa a entrar no movimento e a gente muda. Então não deixa para depois não, tá? Faz o que você precisa fazer, tá? É certo que a gente tem aqui alguns sims, a gente tem também alguns nãos e tá tudo bem. O que não tá tudo bem é você continuar em cima do muro. Não tenho tempo, não tenho dinheiro, meu marido não me apoia. Querida, o tempo continua passando, tá bom? Dinheiro, quem quer dar um jeito, é questão de prioridade. É exatamente porque você tá sem dinheiro que você precisa se posicionar. Porque se tivesse cheia de dinheiro, teus problemas também, a metade já estaria resolvido. Então é exatamente porque você não tá, você tem que encontrar ali meios e mecanismos para você prosperar financeiramente. Meu marido não me apoia, minha família não me apoia. Querida, a Abigail, ela tomou um posicionamento onde o marido dela era totalmente contrário ao que ela tinha que fazer. Quem conhece a história sabe. E aí ela teve sucesso, ela teve vitória. Então é isso que vai acontecer na sua vida também. Esse negócio que não tem apoio, é exatamente que você não tem apoio, que você precisa buscar mulheres com o mesmo pensamento, você precisa buscar mulheres que tenham a mesma visão que você, para você se sentir apoiada nessa trajetória. Bora lá? Bora lá que eu vou falar a respeito do que você precisa fazer. Para você ter mais autoestima, para você ter uma autoestima fortalecida, uma autoestima profissional fortalecida, você tem que parar e pensar qual é a sua situação de hoje. Qual é a sua situação de hoje profissional? Tá legal? Tá bacana? Ou você tá insatisfeito com alguma coisa? Ou você quer passar para o próximo nível? Você tem que olhar para você e começar a observar o seu momento. Qual é o seu momento? A partir do momento que você olha para você e você consegue enxergar, poxa, eu não tô gostando do que eu tô fazendo. Poxa, eu tô achando que isso daqui que eu tô fazendo hoje não tá alinhado com a vontade de Deus, sabe? Poxa, eu queria fazer algo que realmente eu me sentisse realizado e valorizado. Se você chegou, você tomou essa consciência, cara, para de olhar o que passou. Tudo que você fez que deu errado, tudo que você fez que você perdeu tempo, tudo que você fez ali que não funcionou, não pode ser mais motivo para te paralisar, tá? Se você ficar remoendo às vezes um prejuízo que você teve, se você ficar remoendo os calotes que você teve, se você ficar remoendo aí os patrões que te humilharam, se você ficar remoendo ali tudo que, sabe, que não deu certo, você não consegue avançar. Gente, eu era craque em ficar remoendo o passado, sabe? Porque fizeram isso comigo, porque não deu certo, por quê? Quando eu percebi que a minha vida ela só ia mudar quando eu virasse a página, quem já me conhece aqui já sabe, eu precisei dar um basta. O que é o basta? É o dia que você fala assim, cara, tudo que aconteceu comigo contribuiu para o meu crescimento, eu não vou ficar remoendo o passado. Chega! Basta de remoer o passado. Então, a primeira coisa, dar um basta. Se você entende que você precisa dar um basta, coloca para mim aqui nos comentários. Basta. Esse dia do basta, ele é um divisor de águas na sua vida. Se você entende que hoje é o dia que você tem que dar um basta nessa situação,
infeliz, procrastinando, empurrando com a barriga, detestando a segunda-feira, achando que o meu trabalho não tem valor. Hoje é o dia que você tem a oportunidade de dar um basta. Enquanto você não dá o basta, você não consegue virar a página, tá? Porque a vida profissional é um processo também. E como que você consegue avançar? Vira a página, dá um basta e vamos continuar. Tudo aquilo que aconteceu no passado não é para você remoer, é para você aprender. Então não tem quem perdeu alguma coisa. Só que, é claro, você continuar cometendo os mesmos erros, aí a gente chama assim, né? Poxa, não aprendeu nada, né? Então, não remoe não. Chega de remoer, dá o basta. O primeiro princípio é esse. Deu o basta? Beleza, é o dia do basta. Ó, a Vicky colocou basta, Veridiana colocou basta, Cristiane colocou basta. É o dia do basta. Você decretou que hoje é o dia do basta? Beleza, a gente já pode começar a virar a página dessa história. Enquanto não linkar o dia do basta, não adianta. Tudo que eu falar pra você, se você ainda não virou a chave do dia do basta, você vai voltar e vai falar: ai meu Deus, mas eu sofri tanto, mas me maltrataram tanto, fizeram tanto mal pra mim, me deram calote, não me pagaram, me fizeram de boba, eu sou boba, ai meu Deus, sabe como? Assim. Por que eu sei disso, gente? Fiz muito isso, tá? Então, primeira coisa, o que eu devo fazer para ter mais autoestima profissional? Dar o basta. Número 2, depois que você dá o basta, você precisa se comprometer. Se comprometer com quem? Comigo? Também. Mas principalmente se comprometer com você. Lá no desafio, gente, não foi à toa. Parece que é uma brincadeirinha, parece que é uma tarefinha assim boba, mas isso eu já sei, Juliana, isso eu já faço. Isso eu faço todo dia isso. Mas entenda, uma coisa é você fazer todo dia isso sem propósito, sem consciência. Outra coisa é você fazer aquilo com intenção, tentando entender o que tem por trás, aplicando conceitos emocionais e espirituais, aplicando ali conceitos, fazendo analogias. E presta atenção, lá a gente precisava se comprometer, porque se a gente não se compromete com a gente para. Eu preciso ter um comprometimento comigo. Claro que pode acontecer uma coisa absurda, fora daquilo que eu estava esperando, que eu falhei um dia lá do desafio, ou não deu para fazer essa vez. Mas entendam, quanto mais eu adio, quanto mais eu deixo para depois, quanto mais eu acredito que vai ter um amanhã que vai dar certo, esse amanhã não chega. Então, depois do basta, eu preciso me comprometer comigo. Você precisa se comprometer com você. Eu vou me comprometer, fazer isso dar certo. Porque as mulheres que conseguiram fazer o desafio, elas se comprometeram e elas fizeram. Todo mundo passou por dificuldade. Gente, teve ano que eu peguei desafio, que até o nome da menina é Andréia. Eu tô falando o nome dela porque ela já me deu depoimento, ela permitiu eu falar da história dela. Toda vez que eu abro alguma coisa, ela fala: o que você tem aí para abrir que eu quero entrar? A Andréia, ela fez o desafio operada. Ela estava operada, ela fez uma cirurgia plástica, estava toda retalhada, coitada, toda costurada. E ela conseguiu fazer todos os dias de desafio. É claro que cada uma de nós tem um calo que aperta. Um dia tu tá gripado, outro dia tu tá resfriado, outro dia aconteceu alguma coisa na sua casa, alguém te aborreceu, alguém te chateou. Mas quando você tá comprometida com você, você consegue avançar. Então tá comprometida? Coloca eu tô aqui nos comentários. Então, número 1, basta. Número 2, comprometimento consigo mesma e com outra pessoa. Quando você se compromete comigo, lá no desafio você se comprometeu comigo em entregar. Quando você se compromete comigo, você entende
que você tem uma responsabilidade que você precisa fazer? É assim que funciona. Às vezes a gente precisa de uma pessoa que esteja ali cobrando a gente. Sério, que senão a gente não faz. Principalmente profissionais liberais. Principalmente aquelas pessoas que trabalham por conta própria. Principalmente aquelas pessoas que dependem delas mesmas para que aquilo que ela faz tenha êxito, tenha sucesso. 3, coloca aí para vocês entenderem, ó. Ter clareza da onde você quer chegar. Queridas, meninas, eu falava assim, onde você quer chegar? Não sei. O que você quer fazer? Não sei. Eu acho que é isso. Ah, eu só quero sair disso. Eu não quero mais isso. Eu falei que o não, ele não tem poder no sentido de trazer pra gente uma direção. Não vou fazer o exercício aqui hoje que o tempo não dá. Mas às vezes você só fala o que você não quer. O que você não quer não leva aonde que você quer chegar. Você precisa falar o que você quer, mas se você não sabe. Então, para você ter uma autoestima fortalecida, você precisa saber onde você quer chegar. Você sabe onde que você quer chegar? Se você não sabe, você precisa saber. E como que você precisa saber? Tendo direcionamento intencional e estratégico. Às vezes você não tem esse direcionamento intencional e estratégico, e é exatamente isso na mentoria que a gente vai fazer. Esse direcionamento intencional e estratégico vai te dar luz e clareza aonde você quer chegar, que às vezes você não está conseguindo enxergar. Sabe? Sabe aquela pessoa que diz assim, arrumei um namorado na igreja, ele é uma bênção, apresenta para todo mundo, depois o namorado vira maldição? Pois é, todo mundo já tinha visto que o namorado era maldição, só ela que não enxergou. Assim também é na nossa vida profissional. Sabe aquilo que você acha que é uma bênção para você e você aí fica toda animada, é uma bênção, uma bênção, uma bênção? Todo mundo tá falando assim, será que é mesmo? Você não sabe onde você quer chegar. Você tá perdida, qualquer coisa serve. Igual a Alice no País das Maravilhas. Qual o caminho que eu pego? Ah, onde você quer ir? Ah, eu não sei. Então pode pegar qualquer caminho. Qualquer caminho serve. A gente não tá aqui para pegar qualquer caminho depois que a gente é despertado do basta e do comprometimento. Depois que tem o basta e o comprometimento, tu tem que buscar onde você quer chegar. Vamos lá. 4. Como que eu posso ter uma vida profissional realizada e valorizada, fortalecendo a minha autoestima? Queridos, queridas, lindonas, meninas. Eu falei queridos, né? Só tem mulher aqui. O meu Instagram, só mulher que me segue. Sério, entrou um homem eu tiro. Porque não adianta. Eu não tô falando pra eles, tô falando pra vocês que é mulheres, né? Você que é mulher aqui. Então presta atenção, querida. Menina do meu coração. Eu chamei vocês de meninas. Gostei de chamar vocês de meninas. Meninas, presta atenção. Autoestima é fundamento. Autoestima é base. Autoestima é alicerce. Quando te falaram que autoestima é passar um batom vermelho, um vestido vermelho e botar uns brinquinhos, te mentiram. Falaram mentira pra você. Autoestima não é isso, não. Você só coloca um vestido, você coloca um batom e um brinquinho porque você se ama. Você se ama, você se cuida. Sabe por quê? Se a sua autoestima for pautada naquilo que você aparenta, quando tu vai dormir, tua autoestima some. Porque, querido, tu acha que eu vou dormir com esse vestido? Tu acha que eu vou dormir com esse brinco? Tu acha que eu vou dormir com esse batom? Não, minha amada. Eu vou tirar esse vestido, vou botar minha melhor camisola, tá? Mas vou lavar o rosto. Vou tirar a maquiagem. Tu acha que o cabelo vai amanhecer lisinho assim? Não. Vai acordar tudo arrepiado, porque eu não consigo dormir de touca. É muito sacrifício para minha pessoa. Posso até ter uma froinha lá de cetim, mas touca não consigo. Então isso daqui, gente, se desfaz. A aparência, ela se desfaz. Os anos, eles vão passando, a gente querendo ou não, por mais botox que taca na cara. A gente vai ficar velha. Vai aparecer a marca.
E essa marca, gente, não é pra gente se envergonhar, é pra gente se regozijar nela. Mas se a minha autoestima ela estiver com base na aparência, que foi o que sempre falaram pra você, gente, que a mídia sempre falou que a autoestima era você estar arrumadinha. É você ter a bolsa de marca, é você ter status, é você ter. A autoestima, ela sempre foi baseada na sociedade, aquilo que você tem, aquilo que você apresenta. O externo. Não, a autoestima é aqui, ó, é dentro, é você com você. Não é você com o outro, é você com você que vai transformar em algo tão bom que você vai impactar outras pessoas. Assim também como, se a tua autoestima estiver lá embaixo, vai impactar as outras pessoas também negativamente. Ninguém vai aguentar ficar perto de tu. As pessoas vão tolerar, mas não vão suportar. Sabe como é? Assim. É assim. Então, quer ter uma vida profissional realizada e valorizada? A autoestima é a base. Se você tá com baixa autoestima, tu vai achar que tudo que você faz não é bom. Se alguém fala alguma coisa de você, de 10 elogios, tu recebeu uma crítica, tu já desmorona, tu já fica triste, tu já não dorme mais, tu fica com ansiedade, aquela crítica não sai da tua cabeça, alguém falou mal de você e você, tá me perseguindo. Assim vai. Então, se eu quero ter uma vida profissional realizada, eu preciso fortalecer a minha autoestima. Não é mais uma graduação, porque uma graduação todo mundo está fazendo e não está conseguindo êxito. O que está faltando? Autoestima para entender que ela é capaz. Autoestima para fazer ela agir. Autoestima para fazer ela implementar. Autoestima para ela falar assim, cara, eu sou merecedora. Tem gente que não se sente merecedora de ser realizada. Tem algum problema. Então, a autoestima ela é uma base, é um pilar, é um alicerce. É igual na construção de casa, não dá para ter móvel bonito se o alicerce não está firmado. 5. Alinhar a vida profissional com a vontade de Deus. Gente, Deus ele não trouxe Juliana para essa terra se ele não tivesse um grande chamado. Deus ele não trouxe Karine, ele não trouxe Celinha, ele não trouxe a Vitória, ele não trouxe Cristina, ele não trouxe Vanessa se não tivesse um grande chamado. Ele tem um chamado específico para cada uma de nós. E não é assim, eu vou fazer exatamente igual a Juliana que vai dar certo. Não, esse é o meu chamado. Qual é o seu? Você sabe? Você já parou para pensar qual é o seu chamado? Você sabe? Não sabe? Precisa saber. Porque enquanto você não souber isso, como que você vai alinhar sua vida profissional com os propósitos de Deus? Ah, Juliana, eu sei o meu chamado, mas eu tô perdida aqui. Não sei como dar o próximo passo. Precisamos alinhar isso também. Entenderam? Não tem como ser realizada se isso não estiver alinhado, se isso for importante para você, se isso for um valor para você. E vamos lá. 6 para encerrar. Já tô com a boca doendo. Quem tá aguentando aqui? Eu acho que vocês já estão dormindo. Tá dormindo? Dorme não. Dorme não. Levanta a mãozinha para me saber que você tá aqui. Levanta a mão aí. Quem tá aí, levanta a mão nos comentários. Boa noite. Vanessa tá aí. 6 pra gente concluir, tá bom? Anota aí no seu caderninho. Tu quer ser realizada e valorizada profissionalmente? Para de andar sozinha. Queridos, lá em Eclesiastes diz que quando você anda sozinho, você não dá conta. Se você cair, você não tem quem te levanta. É melhor serem 2 do que 1, porque tem melhor paga no seu trabalho. Sabia disso? Porque se você cair, tem um que te levanta. Quem vai sozinho vai até um determinado caminho, mas não consegue ir muito longe. Quando você vai com outra pessoa, já viu caminhada? Gente, sou muito ruim de caminhada, tá? Esses exercícios físicos, para mim, só a misericórdia de Cristo. Tem que ser um esforço extra para mim. E às vezes eu vou caminhar com meu marido,
E é muito engraçado, porque ele caminha muito. E aí, quando eu tô pensando em desistir, ele vai mais um pouquinho, eu vou mais um pouquinho. Deu para entender? E é assim que funciona. Às vezes você olha ao seu redor e você só tá tendo cobrança. Você só tá tendo apontamento. Você só tá tendo aquelas perguntinhas que são alfinetadas, sabe? E aí, como é que é? Ainda não conseguiu, não? Ainda não conseguiu aquele trabalho, não? Ainda não conseguiu aqueles clientes, não? Ainda não conseguiu comprar a casa, não? Ainda não conseguiu comprar o carro, não? Ainda não conseguiu aí ter uns status aí que é diferente aí na internet, não? Não conseguiu aí se posicionar, não? Na internet, no seu consultório, no seu salão, não conseguiu, não? Não conseguiu para o próximo nível, não? Continua na mesma? E as pessoas, às vezes, elas fazem isso sim porque existe uma cobrança social, mas você tem que entender uma coisa. Você não está conseguindo avançar porque você está sozinha. Então, nada melhor do que você estar cercada de pessoas, de mulheres que tenham a mesma intenção que você. O seu marido não te apoia não é porque ele é brabo, não é porque ele é ruim, não é porque ele é chato, não. Tá, tudo bem, ele pode até ser, tá? Mas na maioria das vezes, eu tô brincando, gente, é só uma descontração. Na maioria das vezes ele não te apoia, sabe por quê? Porque ele não consegue entender o teu chamado. Ele não consegue entender o propósito que Deus tem. E aí se você começa a falar um negócio pra ele desse jeito, ele vai falar assim, mulher, peraí, tu já tem o que você precisa, tu tá reclamando de quê? Deu pra entender? Mas não é porque ele é ruim, ele só não entende. A mesma coisa são os seus familiares. A sua mãe, a sua irmã, seu primo, seu tio. As pessoas que estão aí perto de você, suas amigas. Às vezes elas não entendem. Então, você fica chorando. Ah, eu não faço isso porque eu não tenho apoio, eu não tenho apoio. Querida, se você tá aqui, você tá tendo apoio agora? Você tá tendo apoio nessa live? Você tá se sentindo compreendida? Você tá se sentindo aí uma mulher que, poxa, tem alguém que me entende ali do outro lado? É isso que eu estou falando, ok? Eu aprendi que eu tenho que falar para as pessoas que querem me ouvir. E eu tenho que ouvir as pessoas que estão falando a minha língua. Não adianta eu ouvir alguém que está falando tudo ao contrário. Não adianta eu querer falar, eu querer explicar, eu querer entender para uma pessoa que não compreende isso daqui. Quando Jesus ele fala que existem palavras que você está jogando pérola aos porcos, é nesse sentido. Não perca tempo tentando explicar algo que é íntimo, seu, algo que só você entende. Você lembra de José? José da Bíblia? Quando ele foi falar do sonho dele para os seus irmãos, o que os seus irmãos falaram? Tu não pode não, filho. Tá pensando o quê? Vai governar em cima da gente? Que história é essa que esse sonho que tu vai ser melhor do que eu, maior do que eu? Até o pai e a mãe de José falaram, para de falar isso. O que você está falando? Você está falando que eu e sua mãe vamos nos curvar diante de você? Porque as pessoas não entenderam, ok? Porque as coisas de Deus são íntimas. Nem todo mundo vai entender. E aí você tem que começar a andar com as pessoas que entendem, que é meio doido, que fala assim, meu Deus do céu, Deus ele pode estar atuando na minha vida profissional? Querida, pode. Deus, ele pode estar com um chamado para eu exercer o meu ministério naquilo que eu atuo na minha profissão e não necessariamente pregando num púlpito de igreja, não necessariamente sendo uma pessoa espiritual boazinha que faz caridade. Claro que pode. Você pode fazer isso tudo dentro da sua realização profissional. Só que quando você vai falar isso com pessoas que não estão na mesma ligação, elas vão falar coisas ao contrário, não porque elas são más especificamente. Tá bom, os irmãos de José, eles tinham uma índole duvidosa, tá? E tudo bem, a gente vai se deparar com esse tipo de pessoa também. Mas você acredita que o pai e a mãe dele
era ruim com ele? Você acredita que Jacó não amava José? É claro que amava. É claro que amava, né? Tanto é que é o filho mais amado dele e ele pegou e falou assim, ó, para de falar esse negócio que a gente vai se curvar diante de você. Mas o chamado que Deus tinha para José era específico. Já o chamado que Deus tem para você é específico. Deu para entender? Então, só vai entender quem estiver na mesma ligação. Só vai entender quem estiver no mesmo propósito. Se você está andando sozinha, você se sente desanimada, você se sente cansada, você fala assim, será que realmente o que eu estou fazendo está certo? Então, filha, queridinha, da minha querida, do meu coração, menininha, que eu peguei e falei, meninas hoje, menina, não faz isso mais, para de andar sozinha, isolada, você precisa contribuir, você precisa participar, você precisa estar junto. Para quê? Para a gente ganhar forças, ok? Então, depois desses 6 tópicos de como que você pode ter mais autoestima profissional, depois de ter falado tudo que você não pode fazer para você não cometer erros aí e perder o seu tempo, perder a sua energia, eu vou dar o último recado, porque vai passar sim, ó, é rápido, é bem rápido, tá? Aplicações para mentoria autoestima cristã, turma Abigail estar aberta. Como é que você vai fazer? Tu vai sair daqui dessa live com todas essas informações, digerir essas informações, na minha bio, vai clicar no link e lá eu vou te dar todas as informações que você precisa, junto com o formulário de aplicação. Que eu falei para vocês, primeiro tem que aplicar, para eu ver se você está no seu momento certo, ok? Depois que você preencher o seu formulário, eu entro em contato com você e falo, ó, tá no seu momento? Não, não tá no seu momento. E aí eu falo quais são os próximos passos, porque é muito sério isso que a gente está fazendo, tá? É um trabalho muito sério porque é para a glória de Deus. É para verdadeiramente a glória de Deus se manifestar na sua vida. Combinado? Então, não perde tempo não. Ok? Assiste essa live, compartilha com mulheres que você acredita que precisam também fazer parte desse movimento. E eu quero saber aqui quem se interessou pela mentoria, porque lá dentro vocês vão ser chamadas de alegria de meu pai, tá? Porque Abigail significa alegria de meu pai. Então lá dentro, as minhas meninas vão ser chamadas de alegria de meu pai, porque é isso que significa. Tem muitas mulheres aqui que elas estão precisando tomar posse desse posicionamento, de se sentir, de ser a alegria do pai. Então, gente, vem muita coisa nova para aí e eu gostaria que você fosse essa pessoa que tomasse esse passo à frente para a gente seguir juntas para o próximo nível. Tá bom? Vai começar agora, a partir de agora as aplicações, apliquem, porque as inscrições elas vão só até o dia 29, a nossa turma vai começar dia 1º de agosto e não dá pra atrasar, porque é assim ó, pá, pum, tá bom? E é isso, meninas. Um grande beijo, seguimos juntas para o próximo nível. Se você é um sim, amém, bem-vindas. Se você é um não, amém também, se já tem o seu posicionamento. Agora, se você não sabe ainda, é o que não pode. Você não pode ficar em cima do muro, porque Deus não trabalha na indecisão, tá bom? Se você tá indecisa, vai lá e aplica, vê o que é, aí depois você toma a sua decisão, tá bom? Se depender de mim, a gente vai aí, ó, ter muitos resultados. Agora, também, só depende de você, né? Beijos, beijos. Fiquem com Deus, fiquem na paz e até!